dicas de matemática e engenharia. Tá? Então, na aula de hoje, ou nas dicas de hoje, nós vamos dar continuidade, mostrar mais alguns pontos voltados ao ciclo trigonométrico. Nós temos já algumas aulas gravadas que vocês podem visualizar no canal, né? E a aula de hoje é um complemento, tem mais algumas ideias que enriquece aí o conhecimento em círculo trigonométrico. Pois bem, então, vindo aqui observando o círculo trigonométrico, então lembrando que é um círculo trigonométrico, eu tenho o sistema de coordenadas x, e aqui o eixo y, ok? E eu pego para análise um ponto P, esse ponto aqui que vamos chamar de P no círculo trigonométrico. Lembrando que eu tenho aqui, ó, se eu pegar o y, eu tenho para esse lado aqui os números que são positivos e esse lado os números que são negativos. Se eu pegar aqui o x, eu tenho a parte de cima positivo e a parte de baixo negativo. São as questões dos sinais que nós vamos ver um pouco mais à frente. Pois bem, se eu tenho esse ponto P, eu posso chamar aqui esse ponto P das coordenadas M e N. São as coordenadas do ponto P. Ponto P de raio conhecido. O raio esse igual a 1. Então eu tenho esse raio conhecido. Se eu fizer a projeção em x e em y, se eu fizer a projeção desse ponto em x e fizer a projeção dele em y, eu tenho quanto corresponde o cosseno desse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de alfa, cosseno do ângulo alfa. Quanto que é? Nesse caso aqui, ó, é o cosseno de alfa, né? Então, cosseno, eu estou com sono, estou deitado, então estou no eixo x, ok? Por outro lado, se eu venho aqui de pé, estou com seno. Então, o seno, eu já não estou mais com sono, então está no eixo de pé. Então, aqui eu tenho o meu seno. Seno de que ângulo? Seno de alfa. E aqui o cosseno de alfa. Pois bem, então essa é uma primeira análise, né, que a gente pode fazer no círculo trigonométrico. Outro ponto importante, se eu pegar esse triângulo, eu vou transportar ele aqui, eu vou tirar ele daqui do círculo trigonométrico para melhorar a visualização. Então vamos lá. Eu tenho aqui esse meu triângulo. Então eu tenho aqui o meu ângulo alfa, aqui eu tenho que vale 1, que é o meu raio, né? E aí eu tenho o valor nesse eixo aqui, que é o N, e aqui o meu valor de M. Pois bem, agora para eu saber o que eu posso fazer, eu posso aplicar o seno. Seno de quê? De alfa. O que é o seno do ângulo? Né? É o cateto oposto ao ângulo, né? Então o cateto oposto que vale quanto? N. Sobre a minha hipotenusa, que equivale a 1. Então se eu resolver N por 1, é igual a N. O que eu consigo concluir aqui? Que o seno de alfa é igual a N. Então, o seno de alfa é igual a N. Então, aqui é seno de alfa, né? E aí eu tenho aqui, se eu pegar agora e fazer o cosseno de alfa, é igual, né? Eu tenho o cosseno desse ângulo. O cosseno é o que? É o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. O cateto adjacente é N sobre a minha hipotenusa. N, né, dividido por 1 é igual ao meu próprio N. Então eu tenho que o cosseno de alfa é igual a N. Logo, o cosseno de alfa é o meu ponto N. Aqui é o cosseno de alfa. Ok? Pois bem, então dando continuidade, né, vamos colocar o ponto P. Só um minutinho, deixa eu mudar a cor. Neste quadrante, ponto P. Depois nós vamos fazer neste quadrante, né? Depois nesse daqui, vou fazer neste quadrante e fazendo o círculo nesse quadrante. Então comecei nesse sentido no primeiro, continuando aqui no segundo, venho aqui, volta nesse daqui, né? Continuando no terceiro e finalizo aqui no quarto quadrante. Tá certo? Aqui, né? Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Pois bem. Então, se eu fizer nesse ponto a decomposição, né, aqui nesse ponto, então vamos conseguir visualizar o que? Eu tenho o que? A decomposição aqui, eu tenho seno, né, e aqui eu
tenho cosseno, tá certo? Nesse lado aqui, ó, o x, ele está positivo, o x é positivo, e nesse caso aqui, ó, o y, ele também é positivo. O y também é positivo, ok? Então o cosseno está no eixo x e o y está positivo, ou seja, está para a direita, está para cima. Neste ponto aqui, né, se eu fizer a decomposição, eu tenho aqui, está deitado com sono, eu tenho cosseno, está de pé, eu tenho seno, ok? Seno aqui está na parte de cima, nesse eixo aqui, certo? Então aqui ele é positivo, e nesta parte aqui, ele está nesse lado, ele é negativo, ok? Dando continuidade neste ponto, né? Eu tenho aqui nesse eixo aqui, ó, ele é negativo, certo? E aqui eu tenho aqui o meu seno, né, de alfa, e nesse ponto aqui, se eu pegar aqui com relação ao cosseno, ele está nesse eixo com relação a x, cosseno de alfa, aqui ele é negativo, né? Porque ele está nesse ponto aqui. Pois bem, neste último ponto, nós temos aqui, para este lado aqui, ele é positivo, cosseno, né? Então está nesse eixo aqui, ele é positivo, cosseno de alfa, e nesta parte aqui, ele está na parte inferior, ele é negativo e porém é o seno de alfa. Né? Bom, ficou bom, pessoal? Entenderam? Vocês querem um tempo para refletir? Um tempo para refletir um pouco sobre os resultados. Dúvidas, perguntas, questionamento? Não? Que bom! Isso significa que entenderam. Então, ative o sininho, se inscrevam no canal, curtam, né? E compartilhem com os amigos. Até a próxima. Muito obrigado.